Deus revela a tua glória através da pregação. Amém. É isso. Essa palavra de hoje também vai deixar claras essas coisas. Que a graça do nosso Deus esteja conosco nessa manhã, mais um dia do Senhor, glorioso dia em que nós estamos aqui. Eu sempre quero recordar que esse ajuntar, esse tempo que temos aqui é misericórdia do Senhor, é favor de Deus, que nós temos isso bem claro em nossa mente, nosso coração, porque recebemos algo que é da própria boca de Deus para os seus e entregamos para Ele nessa manhã adoração, louvor, culto, honramos o nosso Deus que nos encontrou no caminho e que nos deu algo particular de sua parte, nos revelou algo que é gracioso, glorioso e transcende qualquer pensamento, entendimento, e que nos conduz a uma eternidade com Ele, para a nossa alegria e para o louvor da sua glória. Que seja assim, meus irmãos, nessa manhã, com esse entendimento, nós entremos e adentremos as Escrituras e vamos dar a devida atenção às palavras que Deus fala através da carta de Paulo aos Romanos. Vamos fazer a leitura do texto bíblico como de costume, novamente, que a repetição é muito importante, já Paulo concorda com isso. Oração e depois a exposição propriamente dita. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 16 ao 21, a palavra do Senhor diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: foi achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa manhã, mais uma manhã, em que queremos entregar a Ti, Senhor, entregar, propósito de sairmos das nossas casas e nos dirigirmos aqui, para essa manhã, nesse ajuntamento, Senhor, é para entregar a Ti adoração, culto, louvor, honra, glória, Senhor nosso e Deus nosso. Então, nessa manhã, Senhor, recebe graciosamente a nossa adoração, nosso culto, através dos louvores, da oração, da música, dos cânticos. Senhor, recebe, Senhor, por favor, e ajuda-nos a fazer dessa forma. Ajuda-nos a entregar esse perfeito louvor e adoração, Senhor. Ajuda-nos, não por nós mesmos, ó Deus, mas pelo Teu Espírito. E assim é a oração que faço nessa manhã, Senhor, juntamente com a Tua igreja, Senhor, que seja pelo Teu Espírito. Que o pregador, eu aqui nessa manhã, fale pelo Teu Espírito, não por mim, não pelo meu coração. E que aqueles que recebem, aqueles que ouvem, Senhor, também recebam, ó Deus, recebem essa palavra pelo Teu Espírito, pelo mesmo Espírito Santíssimo que vem de Ti, que está em nós e opera através de nós. Ajuda-nos, Senhor, porque precisamos, necessitamos que a Tua palavra, Senhor, fale e que nós sejamos transformados nessa manhã, moldados ao caráter e à pessoa de Cristo, para louvor da Tua glória. Em nome de Cristo Jesus, Teu amado Filho, oramos. Amém. Amém. Então, irmãos, no sermão anterior, vimos basicamente 2 pontos fundamentais.
que Deus não faz acepção de pessoas quando se fala de pregação do Evangelho a todos, e aceitará todos que creem em Cristo para a salvação. Não importa de qual raça, língua ou nação, havendo fé de todo o coração e confessar sincero em vista da fé deste mesmo coração, Deus o receberá como filho amado, como seu, por meio da fé e pela fé somente. Em segundo lugar, aprendemos que há necessidade de que esse processo na economia de Deus, como Ele ordena as coisas, que Deus usa esse processo para a salvação, esse processo tem que acontecer. Ou seja, que pregadores sejam enviados, que preguem a palavra de Cristo, que os perdidos ouçam a mensagem, que a mensagem produza fé e que por meio da fé invoquem aquele em quem creram e então sejam salvos. Esse é o processo que Deus usa e Ele não muda. É assim que Deus determinou. E em vista dessas afirmações de Paulo, entendemos que Cristo já enviou os seus quando disse ide, em Mateus 28, do 19 ao 20, que nós temos a santa semente, a palavra de Cristo, a palavra da salvação que está em nosso coração e em nossa boca, não está longe, mas está perto de nós. Que devemos então pregar e esperar fé dos nossos ouvintes. Esperar fé. Para que com fé possam invocar o nome do Senhor e serem salvos. Paulo diz, então, em vista disso, quão formosos são os pés daqueles que levam, não que os pés em si sejam, mas que eles conduzem aqueles que têm a santa palavra, a santa semente, a pregação em si, que proclamam a santa palavra, que foram enviados para proclamar as boas novas de salvação. Quão formosos são os pés desses que atravessam os montes e vão ao mundo para pregar essa palavra. E esse trabalho, também vimos, de proclamação, está nas mãos da igreja. Mesmo que existam pessoas com dom para evangelismo, pastores para pregar no púlpito, cada um de nós foi chamado, comissionado, enviado para pregar a palavra de Cristo. Foi comissionado para anunciar as boas novas, para ser testemunha tanto em Samaria quanto na Judéia, até os confins do mundo, da terra. Isso que Cristo nos diz. Então, está conosco esse chamamento. Está conosco essa ordem. Falamos aqui, O Senhor, nosso Senhor. Então, se é Senhor, é aquele que manda. E Ele diz, ide, Ele manda nós irmos. Então, está conosco esse chamamento e essa ordem. Ordem do nosso Senhor. Nós temos o exemplo disso para nós entendermos muito básico, ou muito breve talvez, para assemelhar um pouco a nossa vida. Nós temos patrão no nosso trabalho, ou no mínimo quem é autônomo tem os clientes que de uma certa forma são os seus patrões. E quando eles mandam alguma coisa, nós vamos correndo fazer o trabalho que eles pedem, porque senão perdemos a nossa receita, temos um certo temor sobre isso, essa questão. Então é bom entendermos que nós temos aqui um Senhor que é maior que estes. É maior que esses. Nós temos um dever, e nós devemos levar esse dever a sério. Esse nosso Senhor e esse mandato a sério, Ele deve ser honrado por nossos atos e palavras. E não é porque Ele tem misericórdia em seus atributos, que vamos nos provalecer da sua bondade. É um dever pregar, cumpramos esse dever e temamos o Senhor que nos deu esse santo dever em nossas mãos. Então, foram esses os ensinamentos que nós vimos, de forma resumida, que vimos no sermão anterior. Então, irmãos, a palavra o chamamento é pregue a palavra.
Pregue a palavra, tenha coragem, abra a sua boca. Abra a sua boca, o tempo é curto, os dias são maus. E agora, então, nos debruçando então sobre esse texto dos versos 16 ao 21, o que Paulo está nos ensinando aqui. Ele continua a sua carta, essa porção do capítulo 10, o apóstolo Paulo retoma aquele tema que permeia toda essa seção da carta no capítulo 10, mais propriamente, ou seja, a incredulidade de Israel. É disso que ele está falando mais uma vez. Então, como vimos, ele deixou claro na porção anterior, do verso 12 ao 15, o que está claro no verso 17 do capítulo 10, nós vamos vê-lo aqui. Ele deixou claro que a fé vem pela pregação, e, obviamente, isso conota o ouvir de uma pregação, né? A fé vem pelo ouvir da pregação, e a pregação não é simplesmente qualquer coisa, mas a palavra de Cristo, o próprio verso 17 diz. No entanto, nem todos que ouvem respondem à fé. Então, essa passagem que nós veremos agora pela manhã nos conduz a uma reflexão sobre a responsabilidade humana diante da mensagem do Evangelho e a soberania de Deus na salvação. Bem? Então, verso 16, ele nos diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Nem todos obedeceram ao Evangelho. Paulo, mais uma vez, então, utilizando o Antigo Testamento para ratificar, confirmar suas afirmações, ele cita aqui a Isaías 53, o verso 1, para ilustrar que a rejeição à mensagem da salvação não é nenhuma novidade. Ele usa apenas aqui a primeira parte do verso de Isaías 53, 1, né? Ele diz: quem creu em nossa pregação? A incredulidade de Israel, ele quer dizer, não é falta de conhecimento, não é falta de saber, de entender. Paulo já disse nos primeiros 4 versos do capítulo 10, não é que eles não entenderam, não é isso, eles entenderam bem, mas é aqui a falta de obediência, é isso, a falta de obediência, não é a falta de entender. João 12, Evangelho de João, capítulo 12, versos 37 a 38, diz assim o evangelista, ele nos conta: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. E olha o que diz o restante, olha o que o evangelista nos conta: para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação? E aí ele usa todo o verso 1, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Claro que Deus não tem braço, aqui ele quer dizer do poder do Senhor. Aqui foi revelado o poder para a salvação do Senhor. Já ali, ele diz, ele se manifestava, mas eles não criam. Não queriam a justiça de Deus, queriam sua própria justiça. Por isso, não creram. Entendiam que seriam salvos por obras da lei, como já vimos, por outras coisas qualquer que fizessem, mas a salvação sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé. Por que sempre foi pela fé? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo nos conta isso em Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram, estão no mesmo buraco, na mesma miséria. Não tem como eles fazerem nada que os possa livrar. Não pode ser de outra maneira a não ser pela graça de Deus, pelo favor imerecido que Deus promove por meio e através do veículo da fé. Os judeus tinham conhecimento, mas nem todos do Antigo Testamento ou antes de Cristo obedeceram ao Evangelho. E aqui obedecer está ligado a crer no Evangelho, a se submeter a ele. Uma lembrança aqui de uma conversa de Paulo, final de Atos, no capítulo 28 de Atos, em Romanos, se nós voltarmos um pouquinho, já está ali no finalzinho, a partir do verso 23,
Eu nem vou usar o que está escrito aqui, mas vou ler direto aqui. Paulo chama os judeus para conversar naquela porção de Atos. Ele conta, Lucas nos conta aqui em Atos, havendo-lhe, verso 23, capítulo 28 de Atos, havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo. Os judeus vieram, aceitaram o convite. Vieram a Paulo na sua própria residência. Ainda verso 23. Então, desde a manhã até a tarde, olhem só, né? A gente fala 45 minutos, 50 minutos, já é difícil às vezes prestar atenção. Paulo ficou desde a manhã até a tarde. O que diz a Escritura aqui? Lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Aí o 24, houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo, Paulo, estas palavras, bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração, de novo o coração aqui, né? O coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Olhem, vejam quem pregou para esses homens. Não foi qualquer pessoa, foi Paulo. Paulo pregou da manhã até a tarde para esses homens e não houve conversão. Não houve conversão, porque o coração se endureceu. Hebreus, o escritor de Hebreus, capítulo 3, verso 15, diz assim, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, uma citação do Antigo Testamento também, como foi na provocação. E esses versículos então confirmam que a rejeição da palavra de Deus é frequentemente acompanhada por um endurecimento deliberado do coração. Do coração. E nós falamos dele também na pregação anterior. O Evangelho trata do conhecimento e da obediência. Como disse Paulo, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Com conhecimento e sem obediência não há vida. E sem sujeição não há vida. Quando ouvimos, devemos render o coração, submetê-lo, sujeitá-lo, incliná-lo à palavra da cruz, a misericórdia de Deus e a obra de seu Filho. Esse coração tem que estar disposto a fazer isso, a fazer como aqueles que servem, que se inclinam, que se sujeitam. E apesar da incredulidade ou desobediência de Israel, o meio com que Deus traz as pessoas à fé é a pregação da palavra. Isso não muda. Isso não muda. É por isso que o verso 17 vai afirmar o que afirma. Ele diz, e é uma conclusão lógica que Paulo chega e faz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé salvadora não surge do esforço humano, mas da ação do Espírito Santo através da palavra. E esse é o ponto. Você creu em Deus e no Evangelho de seu Filho? Nós aqui, nós cremos, cada um de nós, no Evangelho, em Deus e no Evangelho do seu Filho? Se você creu, isso foi uma ação de Deus em você. Deus, o próprio Deus tocou e trocou o seu coração. Tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne, uma obra dele, propriamente dele, somente dele. Não depende de ninguém. Hebreus capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos de quem?
do coração. Aquele lugar do profundo da alma, profundo do ser, que Deus muda, ilumina, esclarece. João capítulo 6, evangelista mais uma vez, João 6,63, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Espírito e vida. A responsabilidade da igreja é proclamar fielmente o Evangelho. Essa palavra que é Espírito e é vida. Poder de Deus. Paulo já disse isso, nos conta no começo de Romanos. Ele diz, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho. Lembram-se disso? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, ou aqui também o gentil, né? Visto que a justiça de Deus se revela, há uma revelação no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo, ele não somente permanece, ele vive pela fé. O justo viverá pela fé. Em 1 Pedro 1, 23, diz assim, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Fostes transformados por essa mesma palavra que não perece, e atravessa os tempos, nos encontra aqui nessa manhã, para falar os nossos corações, para falar esse coração que Jeremias diz que é obstinado, desesperadamente pecador, obstinado. Tiago, capítulo 1, verso 21, portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, olhem a vontade humana aqui de novo, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Essa palavra é poderosa para salvar a sua alma. Essa palavra é poderosa para salvar a alma daqueles que ainda não ouviram o Evangelho. É poderosa para salvar a sua alma. Salmo 119, 130, só deixando claro que a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então a palavra de Deus é o meio pelo qual o Espírito Santo opera para gerar fé nos corações. E como o verso 16 e o verso 17 pode nos ensinar, então, aqui? Claramente o verso 16 aborda, então, a realidade da rejeição ao Evangelho, enquanto o verso 17 explica como a fé é produzida, apontando para a pregação da palavra de Cristo. Então ficamos sabendo que a incredulidade, que aqui Paulo menciona, no verso 16, não é causada por uma falta de proclamação, mas sim pela dureza do coração, o sujeitar-se do coração. Então, sendo assim, o verso 17 vai ressaltar que a pregação é o meio ordenado por Deus para gerar a fé, e Paulo demonstra que a incredulidade deles não invalida o processo pelo qual Deus traz fé aos seus escolhidos. Isso que aprendemos, mas também nos diz e nos revela a responsabilidade humana em rejeitar a mensagem. Tanto nos que a responsabilidade humana está no que aqueles que aceitam e recebem nos corações atentos, mas também está naqueles que rejeitam a palavra. Hebreus 4, verso 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Paulo está dizendo assim, também a nós foi anunciada. Como se deu com eles, o povo de Israel. Aconteceu a mesma coisa, a nós também foi anunciada. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram.
mostra aqui que ouvir sem fé resulta em rejeição. Rejeição. Deliberada. Espontânea. Então, o que nós tiramos dessa palavra de Paulo? É pela pregação da palavra e pela palavra de Cristo e somente através da palavra de Cristo. É por isso que pregamos aqui, então, de forma propositalmente expositiva. A pura palavra é totalmente eficaz para transformar a alma. Ela é. A própria palavra diz que é, irmãos. Então ela tem que ser. Porque se ela não for, o que estamos fazendo aqui? Ela tem que ser. É totalmente eficaz para transformar a alma, a vida, totalmente eficaz para salvar, para moldar o caráter do homem à imagem de Cristo. E se muitas vezes achamos a exposição da palavra enfadonha, temos que revisar os nossos conceitos, vasculhar pelo Espírito qual é o real alimento que o seu Espírito necessita. Ele necessita do pão da vida, ele necessita da água, que jamais fará com que nós tenhamos sede novamente. É essa palavra poderosa que devemos proclamar e pregar. A pergunta que podemos fazer aqui nessa manhã, para confrontar nosso coração, por meio da palavra, é: estamos confiando na palavra de Cristo? Estamos confiando no Evangelho que dissemos um dia abraçar? Estamos proclamando fielmente a palavra de Cristo, confiando que ela é suficiente e eficaz para salvar, para transformar, para mudar e habilitar o homem a Deus? Há confiança. 2 Timóteo, texto também conhecido nosso, mas precisamos revisá-lo sempre. Capítulo 3, verso 15 e 17. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para algumas coisas. É isso? Toda boa obra, ele vai ser habilitado para toda boa obra. Essa é a palavra. É isso que essa palavra faz conosco. Deve fazer, e se ela não está fazendo, irmãos, pare, ore, peça, suplique, clame. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser transformado. Sabem, quem deve ouvir todos os dias o Evangelho da salvação? O cristão, o crente. Nós precisamos do Evangelho para ser o norteador da nossa agenda da semana, das nossas emoções, do nosso caráter. Quando vemos que foi feita paz, exemplo aqui, quando vemos que foi feita paz entre nós e Deus por meio do sacrifício de Cristo na cruz, devemos ser então pacificadores, gerar e produzir a paz, não esperar a paz, sermos pacificadores, pacificar, de nós advém, porque em nós foi feito, conosco foi feito, e nos moldamos a Cristo dessa forma. Olha como o Evangelho nos transforma, quando vemos que a morte de Cristo, ou que ocorreu por obediência à vontade do Pai, devemos buscar incessantemente a vontade do Pai e fazê-la cumprir. Quando vemos que a morte de Cristo nos deparamos diante da morte de Cristo, nós vemos que nós devemos estar mortos para o pecado. E devemos então reputar, rechaçar todo tipo de intenção de mal. Vejam quantas coisas temos e podemos absorver de ensinamentos e ser ensinados por meio do Evangelho que dizemos abraçar. Mas ele precisa ser repetido por nós o tempo todo. Ele precisa estar diante de nós. Verso 18.
Paulo continua, ele faz, então, uma indagação aqui. Porventura não ouviram? Afirmando que a fé vem pelo ouvir, proclamada a palavra, enfim, por todos os meios dessa proclamação, Paulo antecipa uma possível objeção aqui. Será que Israel não ouviu? E ele responde, sim, por certo, claro, óbvio que sim. Como se ele dissesse isso, claro que ouviram. É óbvio que sim. Então, ele usa uma citação do Salmo 19, verso 4, afirmando que a mensagem foi amplamente proclamada. Ele diz, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Ele usa esse salmo aqui. E esse versículo, nós sabemos originalmente, se refere à revelação geral de Deus por meio da criação, no Salmo 19. Mas aqui Paulo aplica a ele a ampla proclamação do Evangelho. Então, até aqui, no verso 16, nós vemos a incredulidade de Israel. No verso 17, Paulo estabelece o princípio de que a pregação da palavra é o meio pela qual Deus chama os pecadores à fé, independente da incredulidade de alguns, o processo não muda. O verso 18, então, mostra que esse chamado foi, de fato, amplamente pregado, anunciado, especialmente a Israel, removendo, então, aqui o quê? Qualquer desculpa ou alegação de ignorância. Não há desculpa de que não ouviram a pregação, que não foram informados das coisas, da justiça de Deus, do pensamento de Deus. Mateus 24, 14 diz, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Já o Antigo Testamento todo falava do Messias, pregava e direcionava para ele. Então o Novo Testamento agora diz, então continuará sendo pregado. Após a vinda de Cristo, ele se espalhará por toda a terra. É isso, o conhecimento de Deus está patente e latente diante de nós. E em Atos, eles vão receber poder para fazer exatamente isso, propagar, para não haver desculpas. Não há desculpa de ignorância. É isso, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. E assim vemos que a palavra da fé, a palavra a respeito do Messias, ela foi pregada sempre através dos tempos. Israel não tem desculpa. E ele continua no verso 19, dizendo, Moisés já dizia, eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Então ele mostra as duas coisas aqui. O apóstolo Paulo diz que a palavra sempre foi pregada, e a inclusão dos gentios também, no propósito de Deus por causa da rejeição de Israel. Já era anunciado tudo isso, tanto a pregação a respeito do Messias, a rejeição deles, e então a entrada, a inclusão dos gentios. Não era nada escondido, é isso que Paulo está dizendo, nada foi escondido de Israel. Não há nenhuma desculpa nesse sentido, sempre esteve claro, estavam bem cientes do que aconteceria. Paulo, para confirmar ou ratificar o que ele diz, ele cita Moisés aqui, em Deuteronômio 32, 21, depois ele cita Isaías 65, em Deuteronômio 32, 21, ele diz, o zelo me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira, portanto, eu os provocarei a zelos com aqueles que não são povo, com nação insensata os despertarei a ira. Então, como Israel fez, ele também faria. Como o povo provocou o Senhor, indo a outros deuses, ele também provocaria o ciúme de Israel, indo a outros que Israel não considerava como povo. Deus usaria a inclusão dos gentios para provocar os ciúmes em Israel e levá-los ao arrependimento. Esse é sempre o fundamento de Deus, o arrependimento. Israel ouviu a mensagem, mas rejeitou. E Paulo insiste mostrando novamente, de novo aqui, que a rejeição não era fruto de ignorância, mas de incredulidade, ou da falta de obediência, ou então do crer.
Verso 20, Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me buscavam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. No capítulo 9 nós vimos Paulo usar Oséias, nesse sentido, 9 versos 25 e 26. Aqui ele fala usa Isaías, utilizando o verso 1 de Isaías 65, que diz: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. E então temos que conectar com o verso 21. Se ele está falando isso a respeito da incredulidade, a respeito da inclusão dos gentios, vem o verso 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então Paulo demonstra aqui, no verso 1 de Isaías 65, falando dos gentios, um povo que nem sabia da existência de Deus, não tinha os oráculos de Deus, não perguntava por ele, a esse ele se manifestou, ou a esses ele se manifestou e foi achado, não como se eles procurassem Deus, não é isso, mas que ele se deixou achar. E em vista da rebeldia de Israel, Deus alcança os gentios, nós hoje aqui. Enquanto Israel que teve tudo, é isso que o verso 21 quer dizer, enquanto Israel que teve tudo de Deus, que conhecia Deus, que tinha os oráculos de Deus, o povo para quem ele se manifestava e cuidava e tinha misericórdia, esses o desprezaram. É a discrepância entre um e outro. Um não buscava, nem sabia da existência. O outro era conduzido por ele, amado, levado, cuidado, e não deu a mínima para Deus. No verso 2 de Isaías 65, ele diz: estendi a mão todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Então Deus todos os dias estendia a mão, todos os dias estendia a mão, é isso que a palavra diz. Deus demonstrava sua benevolência, sua paciência, sua bondade, seu poder, sua longanimidade para Israel. E mesmo sendo um povo rebelde e contradizente, Israel foi alvo do contínuo chamado de Deus, mas permaneceu rebelde. O coração. O apelo contínuo de Deus a Israel é a prova da sua paciência e misericórdia. São atributos inerentes a Deus. Moisés proclama o caráter de Deus quando no Monte Sinai ele diz em Êxodo 34:6, olha o que ele fala, quando ele sobe segunda vez no monte com as tábuas do Senhor, e passando o Senhor por diante dele, clamou, diz Moisés: Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Olhem que declaração. Esse é o caráter do Deus que nós amamos. Esse é o caráter do Deus que nós viemos nessa manhã cultuar. Esse é o caráter daquele que está diante de nós e conosco aqui nessa manhã. Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Grande. Mãos estendidas, corações endurecidos, apesar de um Deus totalmente gracioso e amoroso. O que fica para nós essa porção da carta de Paulo nessa manhã, irmãos? Vemos que a incredulidade, que é desobediência ao evangelho da salvação, ela está ligada à desobediência, incredulidade, desobediência. Crer significa obedecer, é isso que a Escritura nos diz. Esse paralelo de crer e obedecer deve ser a nossa meditação por todos os nossos dias. Crer e obedecer. Para obedecer, devemos ter clareza do que devemos obedecer. Clareza, se eu tenho que obedecer, eu tenho que saber o que eu devo obedecer. E será que temos buscado saber a vontade de Deus e obedecer a tudo quanto o próprio Evangelho nos ordena? Nos
no moldar de um coração e um caráter temente e servil a Deus? Será que nós temos nos debruçado realmente, nos esforçado, porque saibam disso, o natural não busca. O que é natural em nós é não buscar, é não ler, é não orar, isso é natural. Totalmente carnal e humano. E o resto tudo é o esforço. Mas não acontece só por nós, é pelo Espírito em nós. E se cremos em Cristo, Ele está conosco, em nós, através de nós. O Pai e o Filho estão. E o Espírito nos conduz. Temos nos debruçado para saber essa vontade gloriosa de Deus e alegrá-lo todos os nossos dias e nos moldarmos, sermos moldados ao caráter de Cristo, a santificação. Segundo, aprendemos que somente a palavra de Cristo é apta para trazer vida. E é espírito e vida para todos os que a recebem com corações atentos, receptivos e obedientes. Se a palavra não está produzindo vida, ou se você não está sendo vivificado, preste atenção. Não negligencie a palavra. Se entregue, se debruce nas Escrituras de novo. Deixe os textos penetrarem na sua vontade, tomar conta do seu coração. Não resista. Deixe a palavra tomar conta do seu coração. Terceiro, a rejeição do Evangelho por parte de Israel deve nos lembrar e nos lembra do perigo de ouvir a palavra de Deus e não respondê-la com fé. Ouvir, mas não responder ela com fé. Será que temos desprezado a graça de Deus de alguma maneira? É uma reflexão, irmãos. Devemos fazer isso. A palavra tem que nos confrontar. Precisamos refletir sobre a seriedade de rejeitar o chamado de Deus, sobre o privilégio de ouvir a santa palavra e o evangelho da salvação. Quarto lugar, também somos ensinados que a paciência de Deus deve nos levar ao arrependimento, não à negligência. Estamos respondendo à sua bondade com submissão ou estamos seguindo o nosso próprio caminho? Estamos abusando da sua bondade, dizendo, Deus entende, Deus entende, Deus entende, Deus entende. E assim vamos desonrando a Deus com o mesmo coração que disse amar esse mesmo Deus. Não fazemos essas coisas, irmãos, para ganhar salvação. Não é isso. Ninguém faz essas coisas, obedece ao Senhor, chamado para ganhar, nesse caso aqui, salvação. Fazemos essas coisas para demonstrar o tamanho do amor que temos por aquele que a nós veio com tão grande amor e salvação. É uma resposta ao que foi feito. Conseguimos entender isso? É uma resposta ao que foi feito. Se houve uma mudança, ela deve ser clara e eficaz. Não é num abrandar de um temperamento que nós provamos que isso foi uma transformação. Mas é num esforço deliberado para nutrir o ser com aquilo que é dos céus, onde Cristo está sentado, e não da terra. Como Jesus disse àquela mulher pecadora, e nós temos que lembrar disso, Lucas 7, verso 47, ele diz, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Pouco ama. A pergunta é, nós achamos que tínhamos poucos pecados ou muitos pecados? Cristo levou na cruz, nos perdoou lá, e levou na cruz e foi cravado naquela cruz e sangrou por poucos pecados ou muitos pecados que havia em nós? Porque aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Mas aquele a quem muito se perdoou, talvez muito se amou. Muito amor. A rejeição de Israel, quinto lugar, não anulou o plano soberano de Deus. Ele continua chamando pecadores ao arrependimento. E que nós possamos ouvir a palavra com corações abertos e responder com fé obediente. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, diz assim, porque ele diz,
No tempo aceitável, eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo, sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Eu te socorri, eu te ouvi e te socorri. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa transformar a nossa vida, moldar-nos cada vez mais à semelhança do Filho. Que a palavra penetre e repouse em lugar seguro, que a aceita, que a recebe, que a deixa moldar, que essa palavra nos tome por completo e mude a nossa vida, a nossa alma, não somente para a nossa alegria, mas para a honra e louvor daquele que se manifestou a nós. Vamos ouvir a palavra com fé, vamos proclamar o Evangelho com fidelidade e descansar na soberania de Deus e permanecermos fiéis ao testemunho de Cristo até o fim. Vamos orar. Senhor, não somos ou não temos corações melhores que qualquer coração que esteve, que está ou que estará nessa terra. Por isso, Senhor, ajuda-nos. Por tua benevolência e misericórdia, ajuda-nos a perseverarmos em fé e obediência. Sustenta-nos para que não caiamos, sustenta-nos para que não desprezemos a tua bondade e abusemos dela. Pelo contrário, faz-nos lembrar que temos um bom pastor, o bom pastor e bispo da nossa alma, que temos um refúgio, um lugar de descanso nos braços do teu cuidado e consolo. Ajuda-nos na nossa fé, persevera-nos nas tuas sagradas escrituras, faz-nos amar a tua lei, perseguir a tua vontade, como quem ama te alegrar e te servir, para que não sejamos negligentes, mas filhos amados, e amando o Pai que nos resgatou, amando uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros, sendo humildes, mansos, cheios de bondade e longanimidade, moldados à imagem do teu Filho, para a tua alegria e louvor. Que seja assim. Ajuda-nos a ouvir a tua palavra com corações obedientes e a proclamar fielmente, confiando na tua soberania na salvação. Oramos aqui, Senhor, pedindo o teu auxílio e o teu amparo, o teu Espírito sobre nós, sobre essa igreja, para nos dar poder para pregar a tua palavra. Ó Deus, oramos suplicantes, confiantes e agradecidos, em nome e através do nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.